aqui. O que importa é que a presença dele. Senhor, nós não queremos sair daqui da mesma forma. Nós queremos ser cheios. Meu irmão, eu convido você nesse momento a se desligar das pessoas que estão aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Coisa linda, Jesus. Coisa linda, Jesus. Coisa linda, Jesus. Jesus vai curar nesta noite. Oh, Espírito Santo, eu vejo Jesus tocando em pessoas aqui nesta noite. Eu vejo Jesus curando vidas aqui nesta noite. Aleluia. Pastor, aleluia. É Pastor Samuel? Marcelo. Pastor Marcelo, aleluia. Está cumprido de trazer a palavra ao nosso coração nesta noite. Sinta a vontade. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Aleluia. E diz assim: Pastor Marcelo, deixa Deus te usar nesta noite. Entrega tudo e não esconde nada. Em nome de Jesus. Amém. Deixa Deus te usar. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou nessa noite. Oh, glória. Passou um avião aqui. Estou nessa noite honrado de estar aqui com os irmãos. E quero desde já agradecer ao pastor Carlos que nos fez esse convite para que nós estivéssemos hoje ministrando neste culto de Santa Ceia. Quero também cumprimentar aqui meu amigo Adilson, né? Tive a honra de conhecer essa família ali no bairro de Residencial Jundiaí. E pelas segundas-feiras estou participando, né, de alguns do trabalho que está sendo realizado ali. E Deus tem confirmado a sua palavra. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um nesta noite que saiu da sua casa para estar neste lugar. E eu creio que nessa noite você não veio ouvir uma palestra. Você veio ouvir uma palavra profética de Deus para a tua vida. Porque eu creio que se você nessa noite tomar posse daquilo que Deus vai falar contigo, meu irmão, a tua vida nunca mais será a mesma. Amém? Porque será o antes e o depois deste culto do que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Aos pastores também aqui, os obreiros também, quero cumprimentar a todos os irmãos que estão hoje servindo na obra de Deus. E eu quero desde já ler a palavra do Senhor, porque eu tenho pouco tempo, querido. Eu preparei uma mensagem de 2 horas, mas eu vou resumir nesse tempo que me resta. Amém? Livro de Romanos, capítulo de número 1. E quero ler o versículo de número 16. Romanos, capítulo de número 1. E versículo de número 16. Um abraço, nosso querido pastor Carlos, que está na Escócia, fazendo uma grande obra missionária. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 1.
E no versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Diga, é o poder de Deus para a salvação. E o texto continua dizendo assim: de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu quero também, querido, fazer complemento desta palavra e ler o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, que nos diz assim: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Repita comigo: como ouvirão se não há quem pregue? Repita mais uma vez: e como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Toma o seu assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Enquanto eu estiver ministrando a palavra do Senhor nessa noite, o Espírito Santo estará trabalhando no meio da igreja. Enquanto eu estiver ministrando a palavra do Senhor, Deus estará curando em nosso meio. Deus estará salvando. Enquanto você está aqui orando, participando deste culto de Santa Ceia, Deus está visitando aquele a qual disse: eu nunca vou ser crente. Eu nunca vou estar lá com você adorando. Vai ser o primeiro que vai chegar na casa do Senhor e vai adorá-lo e vai dizer: só o Senhor, Ele é Deus. Aleluia! Queridos, houve um tempo na Bíblia, eu quero que você preste bem atenção. Não se distraia por nada nessa noite, porque a palavra que Deus tem para você nessa noite vai mudar totalmente a tua direção. A palavra que Deus tem para você nessa noite vai ser uma palavra rema, uma palavra que vai mudar totalmente os seus planos. E, queridos, houve um tempo na história, e esse tempo ele é pouco pregado dentro da nossa igreja, dentro das igrejas evangélicas. Este tempo, querido, foi um tempo de silêncio. Foi um tempo a qual Deus silenciou com o homem. Nós chamamos este tempo de período interbíblico, que foi aquele período de Malaquias até o nascimento de João. Deus ficou 400 anos sem falar com o homem. O judeu já estava desesperado. O judeu já estava pensando o que havia acontecido, porque Deus não levantava profeta, Deus não falava através de sonhos, Deus silenciou totalmente, querido, e muitos historiadores acreditam que este tempo não foi um tempo de abandono, mas foi um tempo de preparamento. Como assim, pastor? Tempo de abandono? Não, foi um tempo de preparamento, porque Deus estava preparando algo extraordinário que ia mudar o calendário da terra. Deus estava preparando algo fantástico que ia mudar totalmente a história da humanidade, querido. 400 anos de silêncio, sem Deus falar. 400 anos de silêncio, sem Deus levantar profeta. E este silêncio, ele é quebrado, querido, com a visitação de um anjo. Este silêncio, ele é quebrado com a visitação de um anjo chamado Gabriel, quando ele visita Maria, e ele diz para ela: salve agraciada, de ti nascerá o Salvador, nascer de ti vai ser gerado do Espírito Santo, e o nome dele será chamado Jesus. Sabe o que estava acontecendo aqui, querido? Jesus estava chegando, Jesus estava vindo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Aleluia. Jesus estava chegando.
O silêncio foi quebrado. O maior projeto de Deus estava chegando. Quando você lê a palavra do Senhor no todo o Antigo Testamento, você não vai encontrar a palavra Jesus. Você não vai encontrar. Você pode ler lá de Gênesis até Malaquias, você não vai encontrar a palavra Jesus. O nome de Jesus, ele é revelado pelo anjo. E esta palavra, querido, é um cumprimento da palavra do Senhor que está lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo de número 14. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz ao seu filho, a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. E o profeta além disso, ele vai dizer além disso. Ele diz assim que o nome dele seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus estava chegando para quebrar o silêncio. Jesus estava chegando para quebrar um silêncio de 400 anos, querido. A primeira pessoa que profetiza sobre Jesus lá no Antigo Testamento foi Deus. Ele disse: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Jesus cresce. A sua infância, ela é... Quando você lê a palavra, você vai ver trechos da infância de Jesus. Você vai ver Jesus lá indo para Jerusalém, ser apresentado. Você vai ver lá Jesus ensinando para os doutores. Mas a infância de Jesus, ela não é narrada tanto dentro da palavra do Senhor. Jesus, aos 30 anos, começa o seu ministério. E ele escolhe para si homens, pescadores, médico, homens que não tinham muito indoutos, como diz a palavra do Senhor. Ele separa para si 12 homens. E ele pega esses 12 homens, instrui eles, levanta eles, envia eles. Quando você vai ler o livro de Lucas capítulo 10, Jesus já não está mais com 12, ele está com 70. E ele envia esses 70. E ele diz para eles: vão de 2 em 2, pregam a palavra, curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos, curam os leprosos. E eles saem felizes, regozijando, e saem pregando. E a palavra que Jesus diz para eles, que da autoridade que eles recebem, acontece ao meio do caminho. Pessoas são curadas, leprosos são limpos, demônios são expulsos, e eles voltam felizes, contentes. Eles voltam regozijando, porque aquilo que Jesus havia dito, havia se cumprido ali. Pessoas foram impactadas pelo poder de Deus. Chegaram até Jesus, disseram: Jesus, Senhor, até os demônios, eles nos submetem. Caiu lá um demoniado, eu fui lá, em teu nome, Senhor, o demônio saiu. Aí eu penso Jesus ali olhando para eles, crianças. E aí Jesus traz uma palavra, querido, que essa palavra, ela está no meu coração desde quando eu levantei a mão para ele. Jesus disse assim: não vos alegreis pelos que os demônios vos submetem, mas alegrai-vos pelo que o vosso nome está escrito no céu. Aleluia! Se alegram porque o teu nome está lá, querido. E esta é a garantia da minha e da tua salvação. É saber que o meu nome, o teu nome está escrito lá no céu. Só os que acreditam, levanta a mão para cima. Aponta o dedo assim, irmão. Aponta, 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 aponta. Diga para esse irmão que está do seu lado: o meu nome está lá. Diga para ele: o meu nome está lá. Está lá, está escrito no céu. É isso que nos alegra. É isso que nos regozija, querido. Nesta noite
Há um ambiente do céu neste lugar. Sabe por quê? Porque há salvação neste lugar. Aleluia. O teu nome está lá no céu. Aleluia. Jesus, ele é levado ao Gólgota, todos conhecem, não é isso que eu quero focar nessa noite. Embora seja um culto de ceia, mas o Senhor é crucificado. Ele diz: Senhor, está consumado. E ele morre. E ao terceiro dia ele ressuscita, como ele havia dito. A Bíblia vai dizer que ainda ele fica 40 dias pregando a palavra. 40 dias. E o Senhor reúne os seus discípulos e dá a eles as últimas instruções. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi as últimas instruções antes que Jesus fosse levado aos céus. Livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 15, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Livro de Atos, capítulo 1 e versículo 8, o Senhor vai dizer: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi a instrução que Jesus deixou. Que eu e você seriam testemunhas nesta terra. Que através de você, que através de mim, outras pessoas se achegariam aos pés do Senhor. Acho que não entendi. Através de mim, sim, é através de você. Mas pastor, mas não é através do obreiro, através do pastor, do evangelista? Sim, também, mas é através de você também, meu irmão. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está sentado neste banco aí hoje? Porque um dia alguém falou de Jesus para você. Alguém um dia falou desta palavra para você, testificou a respeito de algo para a sua vida, e o evangelho, o amor de Deus alcançou a tua vida, a tua família. Aleluia. Livro de Atos, capítulo de número 2. Porque após Jesus ter dado as últimas instruções, ele é levado aos céus. O anjo aparece e diz: olha, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Você está vendo ele subindo? Ele vai voltar da mesma forma que ele está subindo. E eles ficaram em Jerusalém com a instrução do Senhor, esperando a promessa, esperando o revestimento. Havia algumas festas que o judeu comemorava. Uma delas, são várias, mas eu anotei algumas. Uma das festas que o judeu comemorava era a Páscoa, o Pentecoste, a festa dos tabernáculos e outras festas também eles comemoravam. Mas neste dia, querido, estava sendo comemorado a festa do Pentecoste. E nós, cristãos pentecostais, nós muitas vezes hoje temos muitas igrejas com este nome, né? Igreja pentecostal, mas nós não entendemos muitas vezes o verdadeiro significado da festa de Pentecostes. O judeu estava comemorando ali o início da colheita do trigo. Era uma festa que eles comemoravam, e ali havia pessoas de todas as nações que vinham ali para comemorar essa festa. Judeus de todas as nações desciam ali naquele dia para comemorar, e Deus escolhe justamente este dia para o Espírito Santo descer sobre aquele lugar. Deus escolhe este dia. No mundo espiritual estava significando o início da colheita das almas sobre a terra.
estava iniciando. E ali, querida, a Bíblia diz que houve, Atos capítulo de número 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento impetuoso que encheu toda a casa, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Aleluia. Pastora, eu venho pensar por que Jesus, ele derrama o Espírito Santo sobre aquelas pessoas que estavam ali, porque eles iam entrar em um campo de guerra, eles iam ter que enfrentar o inferno, querido, porque a partir do momento que você se prontifica a ganhar almas para Jesus, você está enfrentando o inferno, você está enfrentando potestade, você está enfrentando demônios, porque a vontade do diabo não é tirar pessoas lá de fora, é deixar eles aprisionados, e através da minha vida e da tua vida, essas pessoas são libertas. Aleluia. Quando o homem peca lá no Éden, Deus pega o homem e veste o homem. O homem estava nu e coloca uma roupa no homem. Aí Jesus vem. Aí no dia do Pentecostes, sabe o que Jesus faz? Ele reveste o homem. Você está entendendo isso, meu irmão? Ele reveste o homem. Sabe o que é um revestimento? Revestimento é uma roupa sobre outra roupa. Aleluia. Deus nessa noite tem revestimento neste lugar. Quem precisa de revestimento, deixa eu ver. Quem precisa de revestimento, deixa eu ver. Eu preciso, porque para pregar precisa de revestimento. Para falar de Jesus, precisa de revestimento. E nesta noite Deus tem revestimento para esta igreja. Aleluia. Lamandari calabasui esque provangenes. Aleluia. Houve a manifestação do poder de Deus. Muitos olhavam e diziam: esses homens estão embriagados. E aí Pedro toma a palavra. Ele se levanta e começa a pregar, querido. Começa a pregar. E Pedro começa a pregar, e o efeito da palavra foi tão tremendo. E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo dia, pastor, naquele mesmo dia, quase 3.000 pessoas aceitam a Cristo. 3.000 pessoas. Levanta a mão para cima e diz: eu aceito, eu quero. O que nós precisamos para ser salvo? O que nós temos que fazer para ser salvo? E o apóstolo levanta a voz e diz assim: olha, creia no Senhor Jesus Cristo para arrependimento, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia quase 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 9, Paulo tem aquele encontro impactante com o Senhor, se torna-se um dos maiores missionários de todos os tempos. Foi responsável por escrever quase todo o Novo Testamento. Paulo, ele se torna referência hoje também para a igreja. E aqui que eu começo a pregar. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, o texto que nós lemos nessa noite, ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho. E lá já no Romanos 10, 14, ele vai dizer assim: como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles saberão se não tem quem fale? Se não tem quem anuncie? Como eles vão saber, querido? Como eles crerão daquilo que não ouviram? E a palavra do Senhor vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Pastor, o que isso significa para a minha vida? Se cada crente que está aqui nessa noite se prontificar, se colocar diante desta palavra que eu estou ministrando nessa noite, querido, no domingo, sabe o que vai acontecer? Vocês vão precisar fazer 2 cultos, porque não vai suportar de tanta gente aqui. Se eu me prontificar nessa noite ao chamado de Deus, querido, você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu estou correndo nessa noite, meu irmão, porque eu quero entregar tudo nessa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque nós devemos pregar o Evangelho. Porque é uma questão de vida ou de morte. É uma questão de salvação e de condenação. O Senhor vai dizer lá no livro de Marcos, ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Hoje nós temos, querido, no mundo cerca de 8 bilhões de pessoas, ou seja, 2 pessoas estão morrendo, pastor, a cada segundo. Cada segundo que se passa, cada segundo que nós vivemos, 2 pessoas estão descendo à sepultura. E a pergunta é: quantas dessas pessoas estão indo salvas? Quantas dessas pessoas estão indo com Cristo Jesus? Quantas dessas pessoas levantaram a mão e aceitaram a Cristo, querido? Existe uma necessidade enorme no mundo de se pregar o Evangelho do Senhor. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, querido. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Eu quero mais é cuidar da minha vida. Quando Jesus disse assim, olha, ide pregai o Evangelho, ele não estava dizendo assim: quando você tiver uma agenda, quando você tiver um tempinho, quando você tiver disposto, com vontade, você vai e prega. Não, querido. Jesus foi categórico em dizer: ide pregai, ide pregai, ide pregai, ide pregai. Vão, falam, anunciam o meu nome, falam, porque há poder na palavra do Senhor. Aleluia. Livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas estão sedentas de ouvir a palavra. As pessoas estão sedentas, querido, de salvação. E nós estamos, pastor, de braço cruzado. Nós estamos cuidando da nossa vida. Não precisa ir muito longe, não. Muitas vezes você fala assim: não, Deus, me envia para a África. Senhor, me envia, para a China. Porque hoje os missionários só querem para lugar bonito, Quer ir para a Disneylândia, quer ir para os Estados Unidos. Ah, pastor, vou pregar para o Mickey, vou pregar para o Pateta, Porque campo missionário é difícil, meu irmão. Campo missionário é árduo. Campo missionário, muitos crentes não querem, não, é para poucos. É para poucos. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso comodismo, a nossa zona de conforto é mais confortável, é mais fácil, querido, você ficar na tua casa com uma tela lá de 70 polegadas do que enfrentar demônio, do que entrar no campo de batalha, meu irmão. Não é para muitos, não. Isso é para poucos. Aleluia. É para poucos. Mas a necessidade bate do teu lado. A necessidade está do teu lado. Quem sabe é o teu vizinho. Está precisando. Quem sabe é o teu vizinho que está precisando. É o teu parente. É alguém da sua própria casa. Há pessoas aqui em nosso meio, que há pessoas dentro da tua casa que não está aqui ainda. Há pessoas dentro da tua casa que não está aqui ainda. E através de você, meu irmão, Deus vai salvar. Aleluia. É uma questão de vida ou morte.
é uma questão de salvação, é uma questão de perdição. Eu sei que o tempo é pouco nessa noite. Havia um homem que trabalhava em uma mina, pastor. E diz a história que este homem, todo sujo, ele sai dali e procura uma igreja. E ele vai, como este culto de hoje, a igreja estava lotada, estava cheia. Só que ele não entra, ele fica lá fora, porque a vestimenta dele não era apropriada para aquilo, para aquele momento. E ele fica lá fora, o obreiro, com todo respeito, entra, não, vou ficar aqui mesmo. E naquela noite a palavra era essa: livra a tua alma do inferno hoje. A palavra naquela noite era essa: livra a tua alma do inferno. O pastor prega, o culto termina, ele espera todo mundo sair. E quando o pastor estava lá já preparado para ir embora, ele vai até o altar. E ele diz para o pastor: pastor, eu quero hoje livrar a minha alma do inferno. Eu quero hoje entregar minha vida para Jesus. O pastor ficou feliz, né? Que a gente que evangeliza, prega, a gente fica feliz quando uma alma se converte. E o pastor orou por ele: Senhor, abençoa, escreve o nome dele no livro da vida. E ele olha para o pastor e diz: pastor, ora mais, pastor, ora mais, porque eu ainda não senti que o meu pecado foi perdoado. E o pastor continua orando: Senhor, perdoa os pecados dele, Pai, escreve o nome dele no livro da vida. E foi orando, e ele saiu daquele lugar feliz, um sorriso na orelha, porque tinha encontrado Jesus, tinha encontrado o Senhor. E ele foi trabalhar no outro dia. E os amigos estavam estranhando: o que está acontecendo com fulano? Fulano está diferente, tem um brilho no rosto dele. O que está acontecendo? Aceitou a Jesus. E ele ali naquela mina trabalhando, querido, deu hora do almoço e todos saíram para almoçar. E nem fome ele teve naquele dia, pastor. Nem fome ele teve, ficou lá trabalhando. Enquanto os amigos estavam lá trabalhando, houve um desmoronamento de terra. E saíram correndo para ver o que tinha acontecido. E quando chegaram naquele lugar, querido, aquele homem que um dia tinha aceitado Jesus, um dia antes, ele estava debaixo da terra, dando os seus últimos suspiros, seus últimos fôlegos de vida. E alguém vai até ele, agacha até onde ele estava ali, soterrado somente com a cabeça para fora. E ele ouve o que aquele homem estava dizendo bem baixinho. E ele dizia assim bem baixinho: ainda bem que ontem eu livrei a minha alma do inferno. Ainda bem que eu aceitei a Jesus ontem. E partiu com o Senhor. Levanta a mão para cima nessa noite. Levanta a mão para cima nessa noite. É você que Deus quer usar. Não adianta fugir, não, é você. É você, eu, pastor, sim, é você, meu irmão. É você que Deus vai usar por onde você passar. Deus vai te usar lá dentro da tua casa, lá no teu trabalho, aonde você passar. Se for preciso Deus te enviar para outro país, Deus vai enviar também. Mas por onde você passar, meu irmão, recebe autoridade nessa noite. Recebe revestimento. Alamandara basúria, alabanturi calabacheia. Deus está derramando unção nessa noite. Deus está convocando vidas, pastor, ao chamado missionário. Deus está chamando nessa noite pessoas para uma grande obra. Alamandêcia para calabache. Aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Ele está voltando, igreja. Por que nós temos que pregar o evangelho? Porque Jesus está voltando. Ele está voltando. E um dos sinais da vinda de Jesus seria essa: enquanto esse evangelho for pregado em testemunho de todas as nações, então virá o fim. O evangelho está sendo pregado em testemunho de todas as nações. O nome do Senhor está sendo anunciado em todo o globo terrestre. E quando este evangelho for pregado, querido, Jesus virá sobre as nuvens e levará a sua igreja. Quem acredita, diga glória a Deus.
Deus está neste lugar, amém? Aleluia. Para finalizar, vamos louvar. Acho que é dó maior, se não me engano. És adorado entre nós. Fica de pé em nome de Jesus. Tão desejado. Oh Deus. Mas nada se comparará com a glória que há. E salva a tua boca e louva o Senhor. Diga assim comigo, ó. Eu não sou daqui, pra casa vou. Ele vem me buscar e com ele eu. Isso, adore ao Senhor. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu. Levanta a mão pra cima, isso, levanta. Levanta, adore, adore. Deus. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Diga bem forte. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Diga adorado entre nós. És adorado entre nós. Levanta a mão pra cima e adora ele. Tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. E com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Meu Deus. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Isso, levanta a mão, levanta, levanta. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja, cadê a igreja do arrebatamento? Cadê? A igreja do arrebatamento. Oh Deus, Senhor, mas a igreja será arrebatada. Um piscar de toda maneira e calabasúria. Aleluia. Eu espero você adorar nessa noite. Eu espero você adorar. Quem pode sentir a presença dele? A presença de Deus está Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de Adore. Isso. Em nome de Jesus. Levanta sua mão para cima. Levanta a mão para cima nessa noite. A mesma voz que estava aqui lendo o livro de Isaías.
Quando o Senhor chama Isaías, diz: a quem enviarei? E quem há de ir por vós? Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Que nessa noite possa haver corações prontos para obedecer o ídolo do Senhor. Alguém está precisando de você. Alguém precisa ouvir o seu testemunho. Alguém precisa ouvir aquilo que Deus fez na tua vida. Em nome de Jesus.